Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar das diferenças entre as rochas ígneas intrusivas e as rochas ígneas extrusivas. No vídeo anterior nós falamos a diferença entre lava e magma, vai estar o vídeo aqui em cima para você assistir caso você não assistiu. Então se você curte esse tema de vulcanologia, de geologia em geral, de rocha, já se inscreve no canal, já deixa seu like aí, ativa o sininho e bora aí para mais um vídeo. Quando falamos em rochas ígneas, nós estamos nos referindo às rochas que se solidificaram a partir de material magmático. E basicamente nós podemos classificar ou diferenciar rochas ígneas em dois grandes grupos de rochas, que seriam as rochas ígneas intrusivas e as rochas ígneas extrusivas. Para a classificação de rochas ígneas, nós podemos usar basicamente dois critérios. O primeiro critério seria o critério da textura. A textura aqui não tem nada a ver se a rocha é lisa, se a rocha é áspera, se a rocha é rugosa, mas sim quer dizer como os cristais estão dispostos ali dentro dessas rochas, como que esses minerais estão agrupados, como eles estão cristalizados, né? Seria uma configuração de como esses minerais estão ali dentro. A gente pode classificar a textura, resumidamente, dessa forma. E a segunda forma de classificar uma rocha ígnea seria com base na sua composição química. Então aqui nós começamos a entrar no conteúdo de sílica. Nesse vídeo nós vamos falar basicamente sobre texturas. O próximo vídeo nós vamos falar sobre composição química, que seria esse segundo critério. Sobre esse critério de textura, as rochas ígneas pode ser separado em dois grandes grupos. Seriam as rochas ígneas faneríticas e as rochas ígneas afaníticas. E o que vai separar uma textura da outra, né? No primeiro caso, as rochas ígneas faneríticas, o que quer dizer esse fanero? Fanero é algo visível, é algo que você consegue olhar, observar a olho nu, sem o auxílio de microscópio. Então aqui nós estamos nos referindo a rochas onde a gente podemos observar cada mineral individualmente. Por exemplo, se você pega um granito, você vai conseguir ver o que é um feldspato, o que é uma biotita, o que é um plagioclásio, o que é um quartzo e outros minerais. E aqui, quando nós falamos desses minerais grandes, para eles crescerem, eles vão ter que ter um tempo de cristalização maior. Então esse tempo de cristalização, ou seja, o tempo de resfriamento que esse magma, né, já que a gente está falando em rochas ígneas, esse magma levou um tempo muito longo para se cristalizar. Então aqui esse magma, ele vai levar esse tempo longo para cristalizar, né? E aqui vai ter tempo de cada mineral ir cristalizando. E aqui um conceito muito importante seria a série de Bowen, que a gente vai falar futuramente, né? Onde cada janela de temperatura vai cristalizar um mineral diferente. Então a gente vai falar futuramente, né? E voltando aqui para o tema, né? Falando sobre texturas. Então aqui essa textura fanerítica, onde nós podemos observar esses minerais a olho nu, nós estamos falando de um tempo de cristalização maior, né? Basicamente recapitulando aqui, né? Então aqui nós estamos falando de rochas ígneas intrusivas, ou plutônicas, como o pessoal falava antigamente. Então essas rochas ígneas intrusivas, elas cristalizam no interior da crosta terrestre, da litosfera. Se você quer saber a diferença entre crosta e placa tectônica, tem um vídeo aqui explicando para você entender melhor, né? Mas voltando aqui, então esse magma ele cristaliza no interior da superfície, né, nas câmaras magmáticas ali, e na medida que essa câmara magmática vai se resfriando, e aqui para resfriar leva um tempo de milhares a milhões de anos, na medida que a temperatura dessa câmara magmática vai caindo e vai cristalizando outros minerais, os minerais que cristalizaram numa temperatura maior, eles vão ter um tempo para cristalizar, né, eles vão ter um tempo mais longo. Na medida que esses minerais eles vão cristalizando ali dentro desse magma, eles vão ganhando densidade e vão decantando no fundo da câmara magmática, né? Então aqui é outro critério bastante importante, outro conceito importante, que é o conceito de cristalização fracionada, que a gente vai falar futuramente, né? Então não vai ficar nesse vídeo. Mas voltando aqui, então se essa câmara magmática estava numa temperatura maior, estava cristalizando minerais de uma janela de temperatura mais elevada, né? Então eles tiveram um tempo maior para se cristalizar e tiveram mais espaço para cristalizar. E na medida que essa temperatura vai caindo, nós vamos cristalizando outros minerais. Então, por exemplo, voltando àquele caso do granito onde nós estávamos falando mais cedo, então quando a gente observa um feldspato ali bem formadinho,
e bem grande ali, teve mais espaço para cristalizar, então ele vai ter uma forma mais euédrica, né? Então é que a gente vai conseguir ver bem esse feldspato. E contrapartida, quando a gente vai observar o quartzo dentro desse granito, ele vai ter uma forma ali amalgamada, né? Ele vai ter uma forma ali disforme, não vai ser um mineral bonito, né? Porque como ele tem uma temperatura menor para cristalizar, ele vai cristalizar o espaço que tiver para ele cristalizar ali, né? Então, por exemplo, ele estava tendo a temperatura para cristalizar feldspato, vai cristalizando feldspato. Quando a temperatura cai, a gente pode, porventura, ali formar quartzo, só que como não tem muito espaço, ele vai ocupar o espaço que tiver. Então, aqui dentro das rochas faneríticas, ou as rochas ígneas intrusivas, são minerais que a gente consegue observar a olho nu. E contrapartida, as rochas ígneas afaníticas, esse A antes do fani quer dizer negação. Então quer dizer que a gente não consegue observar esses minerais a olho nu. Por que a gente não consegue observar? Porque eles tiveram um tempo de cristalização menor, ou quase instantâneo. Então aqui, para a gente observar o que é um feldspato, o que é um piroxênio, o que é um anfibólio, o que é um quartzo e outros minerais, nós vamos ter que fazer o uso de lâminas petrográficas aqui. Uma lâmina petrográfica, você pega uma rocha e você vai fatiar essa rocha da espessura de um fio de cabelo, algo bem fino, e você vai me levar no microscópio onde você vai conseguir ver cada mineral ali de uma forma melhor, assim, com mais acuracidade, né? A acuracidade é você não ter erro ali na sua análise. Então é isso, né? Então ali, a gente pode falar futuramente sobre lâminas petrográficas aí, é só deixar aí nos comentários. Então aqui nas rochas ígneas afaníticas, esse tempo de cristalização muito curto, teve pouco tempo ali para cada mineral cristalizar, então foi uma cristalização muito rápida. Por exemplo, você pegar uma água e colocar ela no congelador de vez, ela vai cristalizar muito rápido e você não vai conseguir ver os minerais ali bem formados, né? Então quando a gente fala das rochas ígneas afanítica, nós estamos nos referindo às rochas ígneas extrusivas ou às rochas ígneas vulcânicas. Então aqui nós podemos ter rochas que vão se cristalizar a partir de uma lava, né? Então, como a gente disse no primeiro vídeo aqui dessa série, é a diferença entre lava e magma, né? Que quando o magma ele começa a extravasar pela superfície terrestre, a gente vai chamar de lava. E por essa lava estar numa temperatura muito alta, quando ela está em contato com a temperatura ambiente a qual nós vivemos aqui, ela vai ter esse contraste de temperatura muito brusco. Então a cristalização dessa lava é basicamente instantânea. Então os minerais não têm tempo de cristalizar. Então aqui nós podemos ter consolidação de rochas ígneas extrusivas a partir de uma lava, ou então os famosos piroclastos, né? Aquela cinza que sai a partir de uma erupção vulcânica. Então, isso é um conceito bastante importante ali quando a gente começa a entrar em dinâmicas eruptivas. Nós vamos deixar aqui em cima, né? Onde tem uma dinâmica eruptiva do tipo pliniana, piliana, estromboliana e outras, né? Vai lá conferir, vai estar aqui em cima. E tem um terceiro ponto aqui bastante importante, né? Que a gente costuma chamar de pórfiro. Então, um pórfiro é quando a gente vai ver uma textura mista ali. A gente vai pegar uma rocha e vai ver cristais bem formados, cristais grandes, imersos em uma matriz fina. Matriz seria aquilo que está predominando, né? Então, esses cristais grandes a gente vai chamar de um fenocristal e ele está, de certa forma, boiando numa matriz afanítica. Isso aqui é um processo bastante interessante, né? Que quando esse magma estava próximo à superfície terrestre, ele estava cristalizando ali, esse magma estava cristalizando e formando esses minerais, só que algum processo geológico trouxe esse magma para a superfície, né? Então teve um tempo de cristalização muito rápido. Então, recapitulando aqui e fechando esse vídeo, né? Então, rocha ígnea intrusiva, o tempo de cristalização é muito grande, é dezenas de milhares a milhões de anos. Então, cada mineral tem um tempo mais longo para cristalizar e a gente vai conseguir ver esses minerais em macro, né? A gente vai conseguir pegar uma rocha e determinar cada mineral o que ele é, né? Em contrapartida da rocha fanítica a gente não vai conseguir ver, né? Então o tempo de cristalização é muito curto, a rocha ígnea extrusiva. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo critério, no qual nós mencionamos mais cedo, sobre a classificação de rochas ígneas, né? Que seria um critério de composição química. Então a gente vai falar sobre esse tema no próximo vídeo, né? É só ficar aí de olho aí. E para isso eu tenho que ativar as notificações aí, para esse vídeo chegar até você, né?
E bom, a gente vai deixar um vídeo aqui à direita e outro à esquerda para você conferir, para se inteirar mais sobre geologia. E deixa aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema ou alguma crítica construtiva para nós. E caso você não for um inscrito, clica aqui no meio aqui e se inscreva. Até a próxima e falou!